Não importa se tu é brasileiro ou se tu tem um passaporte europeu, esse vídeo aqui vai ser útil para ti de qualquer forma. E se tu não me conhece, meu nome é Ângelo, eu moro aqui na Suíça e esse canal é sobre isso. Porque afinal, qual que é o verdadeiro impeditivo de tu se mudar aqui para a Suíça? Principalmente se tu for europeu e tiver, sei lá, passaporte italiano, por exemplo. É tu conseguir um emprego para isso aqui ser financeiramente sustentável. E é com essa premissa que eu trago essas ideias sobre o que eu faria para mudar para cá hoje. Até porque se tu for um indivíduo com bastante patrimônio, mesmo sendo apenas brasileiro, tu pode aplicar para um Golden Visa. E no caso de ser europeu, tu pode simplesmente vir para cá e aplicar para um visto de residência B. A primeira coisa é aprender alemão, porque ainda que eu tenha vindo para cá falando apenas inglês, hoje eu vejo com muito mais clareza que existem muito mais oportunidades se tu souber falar o idioma local, como o alemão, francês ou até mesmo italiano. Eu dei sorte encontrando uma empresa que se comunicava em inglês, porque a maioria das empresas, pequenas e grandes, elas normalmente vão acabar pedindo pelo menos algum nível do idioma local. Então, especificamente nesse quesito, sem fazer diferenciação entre brasileiro e europeu, tu deveria considerar fortemente chegar até pelo menos no nível B1, ou de italiano, ou de alemão, ou de francês, a depender da região que tu estiver indo. Eu, particularmente, se não soubesse da região exata que eu gostaria de estar indo para, eu aprenderia alemão. Agora eu vou te contar o que eu faria se eu não tivesse passaporte europeu e fosse apenas brasileiro. Depois eu falo o que eu faria se eu fosse europeu, como por exemplo italiano, francês, espanhol, português, enfim. Seguinte então, fica de mente aberta, porque o que eu faria como brasileiro é um pouco fora do comum, mas segundo eu, uma boa estratégia. Inclusive, para tu entender mais sobre as questões burocráticas que envolvem tu se mudar para a Suíça como brasileiro, eu te convido a dar uma olhada nesse vídeo aqui no qual eu explico sobre essa parte com mais detalhes. Eu vou assumir que tu já assistiu aquele vídeo e tu já entende que, por exemplo, para tu vir para a Suíça como brasileiro, tu tem que ter um diploma e tu precisa ter alguma experiência já por aqui, tá? E é claro que se tu vai fazer reunificação familiar, por exemplo, tu não precisa, mas enfim, aí se tu assistir o vídeo, tu já vai saber do que eu tô falando. Além disso, as empresas da Suíça têm um desincentivo muito grande, na verdade, para contratar pessoas de fora da Europa. O processo é simplesmente muito burocrático. Então, é pensando nisso e em uma conversa que eu tive com um amigo meu que tem uma startup aqui na Suíça, que eu vim com essa ideia para ti. Sugestão essa que eu não vi ninguém falar ainda sobre, então se tu achou ela legal, eu te convido a dar um like aqui no vídeo, talvez se inscrever no canal para continuar nessa trajetória. Então vamos lá, eu abriria uma empresa no Brasil, faria uma faculdade se eu já não tivesse faculdade, para eu ter um diploma, porque eu vou precisar dele no futuro, nessa minha estratégia, e eu procuraria por founders de startups aqui na Suíça que estejam começando, que aliás, são muitos. E aí eu entraria em contato com essa galera para me colocar à disposição e aplicar para alguma vaga, ou talvez até uma posição de co-founder junto com eles aqui. E isso não vale apenas para programador, designer e esse pessoal mais da área tech. Aqui na Suíça nós temos startups das mais diversas áreas. Então, por exemplo, talvez tu seja um físico muito bom, formado na USP, tu é um cara cabeça, ou talvez alguém da área da saúde, alguém da área de contabilidade. Aqui na Suíça existem startups desde exploração espacial até startups de produtos tecnológicos para a área de contabilidade. Tem espaço para praticamente todo mundo. E tu não precisa parar por aí apenas chamando startups que já começaram, que o founder já está começando, já está fazendo announcements. Tu pode, por conta, procurar alunos de faculdades como, por exemplo, a ETH Zurich, que é muito famosa, e falar com eles do tipo assim, pô, olha só, eu sou da área tal, eu tive uma ideia de startup, eu vi que tu mora na Suíça. Tu pode ser honesto, fala que tu tem o interesse de se mudar para a Suíça, que tu vê a Suíça como um polo de desenvolvimento, de venture capital muito desenvolvido, muito legal, que tu gostaria de participar, e tu pode marcar uma reunião com a pessoa, conhecer ela e talvez formar uma startup. Tu tem que usar a tua criatividade. Eu tenho ideias aqui do tipo de coisa que eu faria, eu tô tentando compartilhá-las contigo, mas tu vai ter que usar um pouco de criatividade aí. E sim, mesmo tu não sendo europeu, mesmo tu não sendo suíço, tu pode ser sócio de uma empresa aqui na Suíça. Tu não consegue abrir uma empresa sozinho, mas se pelo menos um dos fundadores, um dos sócios for da Suíça, for um suíço ou tiver um permesso de residência aqui na Suíça, por exemplo, eu tenho o permesso B de morar aqui, se a gente fosse abrir uma empresa em conjunto, tu é brasileiro, a gente poderia. Então tu tem sim essa opção, mas que fique muito claro, tu ser sócio da empresa não te dá o direito de solicitar um visto de residência aqui. Essa parte vai entrar um pouco mais pra frente. Além disso, a estrutura jurídica da empresa, se ela é uma KLG, se ela é uma agency, se ela é uma SA, ou se ela é uma GmbH ou GmbH, não lembro a sigla agora direito, isso vai mudar, mas isso é assunto para outro vídeo. E por que essa ideia é tão boa para ti que é brasileiro? Porque a chance de um founder que está recém começando uma empresa, ainda mais talvez se tu tiver algum dinheiro para ajudar o cara a investir na empresa, se tu for uma pessoa muito qualificada
qualificada tecnicamente, a chance dessa pessoa, desse aluno final da faculdade, ou alguém que já está começando a empresa, querer te contratar, querer te ter como sócio, é muito maior. Essa pessoa tem uma tomada de decisão sobre a empresa, sobre abrir ou não a empresa contigo 100% nela. Não é como, por exemplo, uma empresa que por si só tem uma diretriz de não contratar pessoas que não sejam da Europa ou da Suíça. Por isso, a tua chance, o teu poder de convencimento sobre essa pessoa é muito mais alto. E falando sobre tu ser empregado, por exemplo, isso é algo que tu não precisa nem fazer full time, tu pode sugerir um part-time. E tanto para ti quanto para esse possível founder vai ser um negócio ótimo, porque tu vai poder cobrar um valor que para ti vai ser excelente em reais e ele vai estar te pagando algo que vai ser uma fração do que ele pagaria pela hora de um trabalhador suíço. Outro ponto importante, isso que eu tô falando, a ideia é que tu continuaria no Brasil, nesse primeiro momento, eu já vou chegar lá. Tu iria desenvolver esse trabalho, essa relação com o cara, remotamente do Brasil. Talvez tu poderia vir para a Suíça, visitar, fazer uma reunião presencial se tu quisesse, mas isso ainda não iria te garantir o teu visto. Para isso, algumas coisas vão precisar acontecer ainda no meio desse caminho. Ainda voltando sobre a questão do salário, só para eu trazer alguns números aqui para ti, né? Se tu trabalhar 16 horas por semana nesse projeto, isso são 64 horas no mês, e isso é mais ou menos o equivalente a tu trabalhar no sábado e no domingo. Mas olha só, se tu cobrar por essas 64 horas 600 francos por mês, desse founder, se tu for trabalhar, claro, como empregado, isso vai ser menos de 10 francos por hora para ele. 10 francos por hora é quase um quarto do que é o valor cobrado por um trabalhador suíço. Ou seja, para ele é muito barato e para ti é excelente, porque 600 francos na cotação atual são 4 mil reais por mês a mais na tua renda. E antes que tu fale que isso aqui não faz sentido, que isso aqui é uma viagem total, essa foi a forma que o meu amigo esse, dono da startup, me encontrou pelo LinkedIn. E inclusive, nesse sentido, o LinkedIn pode ser uma ferramenta muito legal para ti fazer isso. E aí, é claro, o objetivo final desse Rebolation todo é que a empresa a qual tu constituiu ou fez parte desde o início vai crescer. Nesse meio tempo, tu já vai ter aprendido o idioma local, lembra? Lá no início do vídeo eu falei sobre isso. Se tu não tinha um diploma, tu já vai ter tido tempo de conseguir o teu diploma, além do fato de que tu já vai ter provavelmente 1 ano de experiência ou mais, né? Não sei quanto tempo iria levar para a empresa crescer o suficiente para tu poder aplicar para um visto aqui. E na hora que tu estiver aplicando para o visto aqui, é claro, eles vão levar em consideração que tu era sócio da empresa suíça já há muito tempo, eles vão avaliar tudo que aconteceu nesses anos, se tu já era trabalhador ali da empresa, mesmo que participando como PJ. E sabe-se lá o que talvez aconteceu no meio desses anos ou meses, talvez tu já esteja recebendo um valor mais relevante em francos, ou seja, a tua vinda para a Suíça já seria até inclusive viável financeiramente, mas é claro que nada disso que eu estou te falando aqui é garantido. Isso é apenas o que eu faria se eu estivesse no Brasil, até porque na época, quando eu me mudei para cá, aliás, eu não tenho diploma, então tudo isso que eu faria se encaixaria muito bem para mim, porque eu iria aprender o idioma, eu iria conseguir um diploma, eu estaria conseguindo mais anos de experiência, tudo isso com o único foco de me mudar para cá. E isso que eu estou falando também leva em consideração a minha filosofia, que é a nossa filosofia do canal, inclusive, de como se mudar aqui para a Suíça, porque eu, pelo menos, não acho que a forma ideal de tu fazer isso é simplesmente juntar o dinheiro necessário para tu comprar passagem e tentar a sorte aqui. Porque às vezes é um dinheiro que tu levou muito tempo para tu conseguir, talvez seja o dinheiro da tua vida, tu vai estar torrando esse dinheiro em sei lá quantos meses para tentar a sorte aqui, sendo que talvez tu não consiga, fique numa situação ruim, tenha que voltar pro Brasil, e isso aí é uma coisa muito ruim, né? O legal é tu estar evoluindo constantemente. Mas agora vamos falar sobre como fazer isso sendo europeu. Mas antes da gente falar então sobre como tu pode vir para cá como europeu, um pouquinho de história talvez, porque a gente está num lugar tão legal. E a Suíça, ela tem uma história medieval muito legal que muitas vezes ela passa um pouco despercebida, talvez porque é um paísinho um pouco menor. A gente está aqui no castelo de Serravalle, que é o terceiro castelo em nível de importância, segundo uma instituição aqui que estuda castelos e ruínas na Suíça. Primeiro tem aqueles famosos castelos de Bellinzona, depois tem esse castelo aqui. E esse castelo, os primeiros alicerces dele foram construídos por volta do ano 900. E olha como ele era grande. Ele era um castelo realmente muito grande, tinha uma muralha grande ao redor dele. Eu digo isso porque, de fato, quando a gente olha assim para as ruínas, não parece ser uma coisa tão grandiosa, né? Mas, de fato, ele era muito alto. Ele foi destruído 3 vezes ao longo da sua existência, sendo que a terceira vez, como a gente pode ver, ninguém se animou muito a levantar ele de novo. E esse castelo, ele era muito importante por quê? Porque aqui em Ticino, a Suíça no geral, se tu vai parar para pensar, os Alpes é como se fosse a barreira entre o norte e o sul. Tu tinha que passar pelos Alpes para chegar no sul ou no norte. Esse castelo era a defesa que existia nesse vale para tu chegar até Blenheim. Porque se tu olhar o vale aqui, ó, dá uma filmada ali, é muito fácil de tu identificar da onde vai vir o teu inimigo.
Os exércitos não vão vir por cima da montanha nem por cima da outra montanha. Eles têm que vir pelo vale, é simplesmente impossível. A gente faz muito hiking aqui nas montanhas e entre duas pessoas já é um trabalho enorme tu se locomover pelas montanhas. Então imagina tu com um exército de sei lá quantas pessoas. E é muito legal tu pensar que esse castelo aqui é tão histórico assim. Ele já foi um lugar de defesa, então já teve militares aqui. Também já foi uma residência nobre, onde nobres vieram para cá. Inclusive, por exemplo, o imperador Barbarossa, que era um dos imperadores dos vários povos que já passaram para cá, os vários condados. Mas vamos lá, bora pro vídeo. Como europeu, a tua situação já fica muito mais flexível. Tu pode tentar tudo que eu falei antes, que eu faria como brasileiro, mas a real é que como europeu, tu pode de fato simplesmente começar a aplicar para as vagas aqui na Suíça, porque tendo o passaporte europeu, tu consegue a tua vaga de uma forma muito mais facilitada, porque as empresas vão ter uma barreira muito menor em te contratar. Fora o fato de que se tu tiver os meios financeiros para se manter aqui, né, por exemplo, por volta ali de 20 e poucos mil francos guardados, para comprovar que tu tem a renda necessária para se manter aqui por pelo menos um ano, tu já pode vir aqui e simplesmente aplicar para um visto B. Mas eu devo ressaltar que nesse caso, sendo europeu, eu faria o que seria mais simples. Eu iria aplicar para as vagas, iria mandar currículo, iria tentar encontrar um emprego mais tradicional. Porque eu acredito que nesse caso é mais fácil tu encontrar um emprego tradicional sendo europeu do que conseguir encontrar um possível founder ou conseguir um emprego numa startup ou algo assim. Eu acho que de fato um emprego seria o caminho mais tradicional e mais certeiro nesse início de vida aqui na Suíça. E para esse caso, tu não precisa se preocupar em ter faculdade, ter muitos anos de experiência. A nível de legislação, só para isso ficar bem claro, tu não precisa de nada disso. A única coisa que tu precisa, nesse caso, né, se tu não tiver dinheiro, é se encaixar na descrição da vaga. E como eu já comentei nos vídeos aqui para os membros do canal, nesse caso o que eu faria é agendar o máximo de reuniões e entrevistas possíveis dentro de um período ali de 1 a 2 semanas. E claro, algum mês ali para frente, 1, 2, 3 meses para frente, de forma que eu poderia comprar uma passagem para vir aqui para a Suíça, viria para a Suíça, faria essas entrevistas em sequência, teria o tempo necessário para conhecer um pouco aqui o lugar, além, é claro, de aproveitar essa oportunidade para já deixar alguns currículos pessoalmente, talvez já conseguir uma entrevista relâmpago ali, né? E dessa forma, tudo dando certo, tu vai voltar para casa com talvez uma proposta, 2, 3, talvez nenhuma, mas daí nesse caso é bom que tu comprou uma passagem de ida e volta. Imagina se tu não tem nenhuma proposta, comprou só uma passagem de ida e agora tu tá totalmente ferrado aqui, né? E tanto nos teus currículos quanto no teu perfil do LinkedIn, se tu tem só experiências no Brasil, eu te sugiro deixar claro ali que tu tem passaporte europeu, porque isso, como eu já falei várias vezes aqui, vai fazer diferença para ti. E de coisas que eu faria para conseguir essas entrevistas aqui, eu poderia falar várias coisas. Tu pode participar de eventos online que não são poucos, na verdade, que existem. Eu procuraria me cercar de pessoas aqui da Suíça no LinkedIn, mandar vários invites, não só para recrutadores, mas para pessoas que trabalham aqui em pequenas, médias e grandes empresas. Uma dica muito boa, que foi assim que eu consegui a minha oportunidade aqui, eu me inscreveria em agências de emprego aqui na Suíça. Então se tu pesquisar aí emprego suíço, alguma coisa assim, tu vai encontrar diversos escritórios de RH, os quais as empresas contratam esses escritórios para te encontrar. E é claro, não descarta a opção de tu talvez fazer alguns freelances aí para aumentar o teu networking e talvez conhecer o teu futuro empregador. E para quem for membro no canal, se segura aí, porque em breve novidades sobre empregos e algumas oportunidades aqui na Suíça. Eu espero que tenha gostado desse vídeo. Eu busquei ser o mais pontual e preciso possível em relação ao que eu faria hoje se eu tivesse que fazer essa trajetória toda de novo. Mas é inegável que existe um fator sorte envolvido nisso tudo. Porém, esse fator existir não quer dizer que tu pode ficar aí de braço cruzado e esperar a oportunidade cair do céu. Tu precisa estar pronto quando a sorte aparecer. A boa sorte é aquela em que tu se coloca em situações propícias a ter sorte. Muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!